Aí você vem aqui... Lotado como hoje aqui, audiência grande do povo brasileiro, em nenhuma dessas sessões os ministros compareceram. Não deram satisfação. Ou seja, para vir para essa casa para ser sabatinado, ok. Para vir receber encomenda, como na semana passada, ok. Mas para dialogar com senadores que foram eleitos pela população brasileira, infelizmente, não atravessam a rua para a gente procurar. Que vem. Então você tem que fortalecer o canal de denúncia. Então a gente vai estudando qual é a principal fraude que aquele órgão está exposto, a principal tipologia de corrupção, e implementamos controles voltados para esse problema. Então isso vem trazendo que essas unidades elas vêm conseguindo estudar e nós estamos. Agora vê que é esse. Eduardo Girão, em nome de quem eu cumprimento todos os parlamentares aqui presentes e também os meus companheiros de bancada. A honra é toda minha de ter sido convidada para falar neste momento. Acho que é um momento importante, histórico, porque neste momento nós precisamos, com urgência, de retomar a conversa de combate à corrupção, que parece que foi esquecida e colocada em segundo plano. De forma que quando eu recebi este convite, eu fiquei até muito admirada desta casa estar retomando este trabalho, que é de importância fundamental. No momento em que o país está voltado para a política, porque o país está se politizando, o povo brasileiro está se interessando em saber o que é que está acontecendo na política e está também interessada em saber o que é que cada um dos poderes está fazendo, principalmente o Senado Federal, que é o único órgão que pode controlar a cúpula do Poder Judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal. De forma que este acontecimento aqui é de uma importância fundamental, principalmente porque aqui nós temos a liberdade, não apenas como cidadão, porque esta liberdade de cidadania nos foi tirada em parte, mas temos a liberdade de estarmos escondidos atrás dos senhores parlamentares, para aqui nós falarmos o que precisa ser falado. Porque hoje o brasileiro está com medo de falar, até no telefone. Porque tudo passou a ser fake news, inclusive os fatos históricos. Desta maneira, eu só posso agradecer como cidadã brasileira e não quero nem que me chamem mais de jurista, porque eu não sei mais direito. O direito que eu aprendi não existe mais. E o meu maior título agora é ser cidadã brasileira. Cidadã brasileira que é a favor da transparência, que é a favor da verdade, que precisa falar as coisas. Mas sobre corrupção, o que é que eu posso dizer aqui? E eu vou dizer daquilo que eu trabalhei, daquilo que eu vivenciei. Eu cheguei ao Poder Judiciário em 1979. Antes de chegar ao Poder Judiciário, em 1972, eu era Procuradora da República. Como Procuradora da República, Ministério Público Federal, eu fiquei durante 6 anos. Mas o que é que aconteceu? Eu descobri que o Ministério Público Federal era uma repartição pública onde nós, procuradores, fazíamos pareceres que eram aprovados pelos subprocuradores. Estes, na época, não concursados, mas sim cargo que era cargo em comissão. E neste momento eu vivenciei dentro da Subprocuradoria-Geral da República, para onde eu fui promovida, que
realmente eu tinha apenas uma função burocrática, fazer os pareceres e continuar. Quando então eu recebi uma ordem do Procurador-Geral da República para não optar, não dar parecer em favor do impetrante sem comunicar ao chefe da Procuradoria, porque não era livre para fazer aquilo que eu precisava fazer como fiscal da lei. E neste momento eu resolvi sair do Ministério Público e fiz um concurso e fui ser juíza federal. Como juíza federal, eu sempre tive muita liberdade, eu sempre fiz aquilo que eu tinha de fazer como julgadora de primeiro grau, porque ali não estava o problema. Fui depois promovida para o segundo grau, mas os meus problemas começaram quando eu cheguei ao Superior Tribunal de Justiça. Chegando ao Superior Tribunal de Justiça, eu tinha a tarefa de julgar em foro especial os governadores e os desembargadores. E aí eu começo a grande dificuldade de enfrentar os processos que me chegavam. Uma coisa que parecia muito ilógico é porque eu comecei a receber muitos processos de operações muito grandes. Inquéritos muito fortes e que abrangiam diversos políticos e diversos estados, e eu comecei a receber esses processos e eu comecei a tocar esses processos. E começou a haver uma desconfiança até dos meus colegas, dizendo o seguinte: por que você está recebendo tanta coisa e os outros não recebem? E naquela época, eu cheguei ao STJ em 1999, nunca tinha havido uma expedição de mandado de prisão. O primeiro mandado de prisão foi expedido em 2004. E se estranhava porque eu estava com tantas operações policiais e que isso não podia estar certo. E o presidente do STJ, à época, o ministro Rafael de Barros Monteiro, mandou fazer uma inspeção, uma auditoria na distribuição para saber o que é que estava havendo. E a auditoria disse o seguinte: olha, a distribuição é igual para todos. O problema é o que dorme na prateleira e o que é colocado para frente. De forma que esta foi a conclusão. E eu comecei a fazer este trabalho. E tive a oportunidade de verificar o seguinte: corrupção no Brasil nunca foi prioridade para o Poder Judiciário. Corrupção era um crime menor, era um crime que não mostrava as garras e desta forma ele ficava em segundo plano. E todas as vezes que a gente começava a ter uma atuação mais forte em razão destes processos, começava a haver uma certa desconfiança, dizer: por que ela é tão contra as autoridades? Né? Eu tive, por exemplo, um dos primeiros processos grandes e graves que eu tive foi em relação ao que estava se passando no estado de Rondônia, onde a Polícia Federal descobre que havia uma quadrilha e estavam todos mancomunados. Então, o presidente do Tribunal de Justiça, o presidente da Assembleia Legislativa, o Procurador-Geral do Estado. E, dessa forma, chega a mim esta investigação. Uma investigação bem feita, onde estava tudo muito claro. E eu não tive dúvida. Né? Foi a primeira vez que eu passei a mão na caneta e
mandei prender todo mundo e trazer para Brasília para imediatamente fazer o interrogatório. Eu mesmo queria fazer o interrogatório. Eu nem usava juiz para me auxiliar dessa tarefa. Eu pessoalmente fazia. E foi uma grande dificuldade. Para vencer a resistência dentro do tribunal, eu pedi ao Procurador-Geral da República que, por favor, fosse conversar comigo e com o procurador e com o presidente do Tribunal de Justiça, o presidente do STJ, por que eu estava mandando prender aquelas pessoas. Então, na véspera de expedir os mandados de prisão, eu pedi ao Procurador-Geral da República que fosse conversar comigo. Eu disse assim: se amanhã ele abrir o jornal e ver o que é que está acontecendo, ele vai dizer que eu sou maluca, porque isso nunca aconteceu. E ele foi e conversou com o Procurador-Geral, o doutor Antônio Fernando, que era à época o Procurador-Geral. E ele então ficou convencido e eu disse: amanhã o senhor vai ver esses mandados de prisão serem expedidos. Os mandados de prisão foram confeccionados dentro do meu gabinete, porque a Secretaria Judiciária não sabia como se fazia um mandado de prisão. Essa foi a maior operação, foi a primeira operação grande que eu peguei e sofri diversas dificuldades e etc. E, embora tudo mapeado, havendo uma conexão muito séria entre estes órgãos, todos foram liberados por ordem do Supremo Tribunal Federal, através de habeas corpus. Não existe razão para prisão, nem para a prisão preventiva, nem para a prisão que é temporária. E aí todos foram para a rua e esses processos foram demorando. Alguns pedem aposentadoria e sai do foro, vai para o primeiro grau e no primeiro grau isso acaba. Eu não vi o fim disto. Mas outras operações foram ficando até que chegou para mim a Operação Navalha, que foi a maior de todas. Uma operação imensa, que teve uma dificuldade muito grande de condução pela Polícia Federal. Eles fizeram inquéritos com grande dificuldade. A inteligência da Polícia Federal teve de interferir em muitas das etapas, Essa Operação Navalha, porque havia infiltração, inclusive, de delegados da Polícia Federal, agentes da Polícia Federal, que estavam também envolvidos com grandes autoridades. E nesta Operação Navalha, eu tive a oportunidade de saber como é que o crime organizado entra no Estado. Porque a polícia já estava bastante mais evoluída, porque a Polícia Federal, antes da Constituição de 88, ela era muito frágil, tinha muita dificuldade, não tinha meios adequados, Mas a partir de 2002 ela começa a se estruturar, O ministro Márcio Tomás Bastos foi uma das autoridades que melhor equipou a Polícia Federal. E eu acho interessantíssimo essa posição do ministro Márcio Tomás Bastos, porque depois ele se tornou o grande advogado dos grandes corruptores deste Brasil. Mas ele equipou a Polícia Federal como ninguém. E de forma que a polícia já estava bastante autorizada pelas suas conquistas para fazer esta investigação. E nesta Operação Navalha, a polícia chegou a mapear tudo o que acontece com o crime organizado.
E isto começava, e eu dizia sempre, o ovo da serpente está, e aí os senhores vão me desculpar, mas está nesta casa, está no poder legislativo, através das emendas parlamentares. Porque o mapeamento vinha a partir das emendas parlamentares, com já tudo arregimentado com as concorrências públicas, cujos editais eram feitos dentro das empresas que iam fazer a obra, porque isso a Polícia Federal encontrou dentro das empresas, sendo gerado os editais de concorrência, e aí foram mapeando o dinheiro que sai a partir dessas emendas.